Há milênios a humanidade clama por soluções que reguem a terra. Chegam até a fazer a dança da chuva para pedir aos céus que derramem no solo a preciosa água. Apresentamos uma solução criada em 1965 por agricultores do deserto de Israel que fizeram brotar vida na região mais árida. Nascia assim a Netafim. Esta tecnologia chegou ao Brasil em 1990 e hoje já conta com milhares de projetos, proporcionando aos agricultores maiores rendimentos e safras de excelente qualidade. Considerada como uma tecnologia de precisão que atende a todos os tipos de produtores, da agricultura familiar à de larga escala, podendo trabalhar em harmonia com outros sistemas de irrigação, extraindo o melhor de cada tecnologia, otimizando a área irrigada com ganhos operacionais do plantio à colheita. Irrigar é ter 12 meses produtivos, máxima eficiência de insumos, neutralizar efeitos do clima, nutrir a cada irrigação, valorizar a sua propriedade. Na Netafim, somos orgulhosamente irrigantes e o DNA inovador está presente em cada um de nossos colaboradores, nosso ativo mais precioso. De agricultores para agricultores, transformando sonhos em realidade no solo brasileiro. Uma nova fazenda embaixo dos seus pés. Netafim, ajudando produtores em todo o mundo a produzirem mais com menos. Com muito prazer que a gente vai iniciar a mesa número 1 deste evento, né, que é o 30º CONIRD e o 7º Inovagri Meeting, né? E nós ficamos responsáveis exatamente por montar uma mesa sobre o tema agricultura irrigada de baixo carbono, e nós vamos falar sobre a situação atual, tecnologia e potencial. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, de estarmos aqui, e o tema proposto é um desafio para o nosso desenvolvimento e crescimento da agricultura irrigada. Por isso, ele se torna tão importante, né, porque a gente tem trabalhado muito nos temas relacionados à eficiência de uso de água, a eficiência do manejo de irrigação, dos sistemas, projetos, trabalhado a questão de recursos hídricos, mas a questão de mitigação dos efeitos da mudança climática, a questão da agricultura de baixo carbono, é um tema relativamente novo em relação ao foco para a agricultura irrigada, apesar de estarmos trabalhando com esse tema há bastante tempo. Então, para essa mesa, a gente agradece a presença dos ilustres membros, né, que vão falar com a visão técnica e científica, todos eles, mas dentro de uma parte relativa à gestão, a parte acadêmica e a parte de mercado. Para isso, nós temos a doutora Mariane Crespolini, né, diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, que, junto com a sua competente, eu não canso de falar, essa equipe, né, vem trazendo a agricultura irrigada para um novo patamar. Também o doutor e professor Marcos Rei Costa, que com seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão vem trazendo uma nova visão para os temas de recursos hídricos através de uma visão integrada de gestão territorial. Agradecemos aí a presença, Marcos. E também o doutor Marcelo Teoto Rocha, que conheci montando os trabalhos, desenvolvendo os trabalhos de montagem dessa mesa e que a gente tem muito prazer de recebê-lo aqui, doutor Marcelo. E, para iniciar, eu gostaria de chamar a atenção, né, que a agricultura irrigada vem atingindo a sua maturidade através de conhecimento técnico, insumos, capacidade de investimento, tanto privado quanto público, né? E de um início que a gente chama atenção de irrigação por superfície, depois uma aspersão convencional inicial, vive uma era diferente de sistemas modernos e automáticos de pivô central, gotejamento, microaspersão e também a nova
aspersão convencional que vem substituir a antiga, principalmente para os pequenos e médios produtores que tanto precisam dela. Eu chamo a atenção sempre que todas as tecnologias são importantes, né? Todas as tecnologias voltadas ao sistema de produção. Mas a tecnologia da irrigação tem uma característica muito especial, porque ela muda a forma de você produzir. É como se o produtor estivesse comprando a própria terra dele em períodos que ele não utiliza, já que nós vivemos em um país majoritariamente tropical, onde as limitações de produção se devem majoritariamente à questão água. É difícil você pensar em uma tecnologia que de uma safra para outra você consegue duplicar, triplicar ou quintuplicar a produção numa mesma área, no momento em que o país e o mundo precisam de alimentos, fibras e água e energia de forma em quantidade e qualidade. Então, a gente percebe e observa que a agricultura irrigada tem tido um melhor entendimento, e hoje temos no Brasil, fazendo uma introdução aí para os nossos participantes da mesa, 8,2 milhões de hectares irrigados, né? A palestra inicial aí da Ana, né, do Tiago, foi muito esclarecedora sobre o Atlas de Irrigação. As publicações da Ana trouxeram uma nova visão sobre a agricultura em geral, agricultura irrigada especial. E hoje essa área representa apenas 2,4% da área irrigada mundial de 340 milhões de hectares e cerca de 30% da área da América Latina irrigada de 27,5 milhões. Mais importante que os estudos, né, desenvolvidos pela Ana, pelo MDR, sob a coordenação da Exalc, né, nosso querido professor Durval Dourado Neto, que é diretor e também diretor da BID, é uma possibilidade, uma maior extensão de área irrigada de crescimento no mundo, de 55 milhões de hectares total e 13,7 milhões mais efetivo a curto e médio prazo. O importante é que todo esse trabalho foi feito em cima de uma intensificação em áreas de sequeiro e expansão sobre área de pastagem, ou seja, mostrando que sem avançar um metro quadrado sequer em áreas novas, você tem um maior potencial de água no mundo. Então, a gente chama atenção para essa nova agricultura irrigada, com compromisso, né, de sustentabilidade, claro, econômica sempre, social também, mas também muito forte ambiental. E, como eu falei no início, nós temos um forte trabalho há muitos anos sobre eficiência de irrigação, a eficiência de uso de água, muito ligada à eficiência de uso de energia. Nós temos uma energia muito cara para a irrigação, então, tanto a água quanto a energia se tornam fundamental à sua economia. Nós temos trabalhado com a questão de outorga responsável, outorga sazonal, pensando em outorga coletiva, né? Gestão compartilhada dos recursos hídricos e muitas outras atividades. Mas eu chamo a atenção que talvez o maior desafio para a gente, aquele que a gente precisa avançar, talvez no entendimento também forte, é, sem dúvida, a participação efetiva da agricultura irrigada no combate às mudanças climáticas. É claro que através do processo de adaptação, que é muito conhecido, né, pelo processo de intensificação, mas hoje, para você fazer parte dessa política de controle, de luta contra as mudanças climáticas, é fundamental a gente ter a questão de mitigação. Então, nós vamos tratar desses temas com os especialistas, e para iniciar, eu convido a doutora Mariane Crespolini para falar da visão de gestão, e ela é diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA, Ministério da Agricultura, de Pecuária e Pecuária e Abastecimento. Ela é graduada em Gestão Ambiental pela Exalc USP, é mestre e doutora em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Economia da Unicamp. De 2010 a 2017, foi pesquisadora no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPE Exalc USP. 2018, em parte de 2019, empreendeu prestando consultoria para produtores rurais e empresas do agro, né? Morou já em vários países e desenvolve pesquisa e trabalho de consultoria em diversos países do mundo. Então, eu passo a palavra a Mariane Crespolini para que possa apresentar suas ideias, que depois a gente vai
ordenar, então, dos demais, para que a gente possa fazer um debate e trazer um melhor entendimento do tema. Muito obrigado, Mariane. Assim que a palavra para você. Bom dia a todos. Obrigada, professor. Para mim é uma satisfação aqui estar dividindo esse painel com o senhor, com o professor Marcos, que são parceiros tão importantes aqui para o Ministério da Agricultura, tá? Agradecer a Inovagri pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela. E aí, por favor, se alguém puder confirmar se vocês estão enxergando. Está aparecendo? Tá sim, professora. Tá bom? Perfeito, Mariane. Então, tá bom. Professor, a minha equipe vai ter um treco, entendeu? Eu brinquei com o Fred assim, Fred, que é o nosso coordenador geral de irrigação, você vai querer me matar, porque um pouco do que o Fred esperava que eu falasse seria do nosso programa de irrigação. Mas hoje, nos meus minutinhos aqui, eu vou falar do ABC, que é o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, e como que a gente enxerga a irrigação dentro desse plano nacional, essa política nacional tão importante, tá? Então, vou pincelar mais ao finalzinho o nosso programa que a gente deve colocar em consulta pública em janeiro de irrigação, mas focando sempre nisso na questão de mudança do clima, tá? Gente, eu adoro começar minhas apresentações, professor, lembrando o histórico, entendeu? Eu acho que a gente tem tantos aprendizados para trazer aí das últimas décadas. E a gente tem que lembrar que o Brasil importava alimentos essenciais, né? Então, quando eu olho para essa foto, eu uso muito ela em palestra internacional, gente, nós importávamos feijão. E eu tenho falado muito do feijão quando eu falo da agricultura irrigada, feijão terceira safra em plantio direto, né? Então, o que fez o Brasil sair de importador de alimentos e se transformar num grande exportador, num grande player? Inovação e tecnologia. Então, eu acho que quando a gente fala de irrigação, não tem como a gente não falar de irrigação, tecnologia e pesquisa. E aí, professor Marcos, falando da questão de mitigação, muito importante o trabalho que o senhor tem feito no sentido de fazer essa mensuração do quanto a agricultura irrigada está mitigando de carbono. E aí não tem como a gente não falar da criação da Embrapa, das universidades federais, da UFV, dos institutos de pesquisa, né? Números, né, gente? Em 37 milhões de hectares plantados, a gente colhia 37 milhões de grãos. Aí, em 2020, nós ocupamos 63 milhões de hectares, mais 20 milhões de hectares que a gente fez 2 ou 3 safras, né? Então, se a gente pegar a área plantada, chegaria em 80, e 241 milhões de toneladas. Essa é a estratégia, eu adoro esse gráfico quando a gente fala de milho. Esse é um artigo, inclusive, que ele fala sobre como, né? E aí eu não consigo deixar de misturar minha área de pesquisas, como que os preços do milho ficaram mais estáveis pela questão da segunda safra. Então, eu sou da época que a gente falava, o milho safrinho. Meu pai se preocupava com o milho safrinha. E o milho safrinha, ele era 20% da nossa produção em 2000, né? Hoje, o milho safrinha é 70%, 80% da nossa produção. O que é isso? Tecnologia. E aqui, professor, eu espero daqui a uns anos a gente está falando aqui da terceira safra, que ela só vai ser feita sob irrigação, né? A gente só consegue a terceira safra irrigada, com a importância econômica e social dela, inclusive para essa estabilidade do preço dos alimentos, uma oferta mais constante desses alimentos ao longo do ano. E aqui, né, esse é um estudo do Geraldo Marta, da Embrapa, mostra que, ainda que a gente teve, e isso é um desafio para o Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, a alta dos preços dos alimentos, ainda assim houve, né, a gente vê que historicamente, o brasileiro hoje paga cerca de metade da cesta básica do que ele pagava na década de 70. Ele gasta muito menos do orçamento dele com alimentação do que era gasto na década de 70. Então, isso é muito importante, eu acho que isso é muito estratégico para a gente falar de agricultura irrigada. E aí a gente tem um plano, a gente tem uma política nacional sólida, que é o Plano ABC. Eu tive a oportunidade, nossa equipe teve a oportunidade de receber aqui no Brasil o presidente da COP, o Alok Sharma, e aí nós apresentamos o ABC para ele, e ele gravou um vídeo, compartilhou nas redes sociais dele, falando que o Brasil tem que apresentar isso para o resto do mundo. A gente tem que levar as tecnologias do ABC, onde, eu fico muito feliz de falar para vocês, a irrigação é uma das novas tecnologias na nova fase. Bom, falando de plano ABC, né, na sua primeira fase, ele teve 6 tecnologias, né, onde estão aqui descritos a recuperação das pastagens, o ILP, o ILPF, o plantio direto. Nós tínhamos uma meta de 35 milhões de hectares em 2010 e chegamos em 52 milhões de hectares, inclusive essa mensuração sendo feita por imagem de satélite, onde estão as áreas de pastagens degradadas que foram recuperadas, que totalizaram aí 27 milhões de hectares.
Um número muito expressivo, né? Mas eu sempre provoco a minha equipe, que eu falo assim, gente, é bastante? É, 2 vezes a área do Reino Unido, mas a gente precisa de mais, a gente precisa acelerar esse processo de adoção de tecnologia. E aí, muito importante, né? Olha, o Brasil já tem produtos certificados pela ciência, né? A Fabiana Vilalves, que é da minha equipe, ela fala muito isso, science-based, onde o produtor hoje, o consumidor hoje, ele já pode comprar uma carne carbono neutro, né? E aqui eu deixaria uma provocação. E aí, nós vamos daqui a um tempo estar falando dos produtos neutros em carbono produzidos em sistemas irrigados. Eu vejo essa como uma tendência futura imensa e eu acho que a gente tem que avançar juntos, não só o Estado brasileiro, mas aí as universidades que eu estou vendo presente aqui, a iniciativa privada. Agora cedo eu falei na abertura de um evento da cadeia do leite, eu falei muito isso, assim, gente, como que nós vamos avançar? Como que a agroindústria vai acelerar esse processo dessas tecnologias? Na primeira fase do ABC, a irrigação não era contemplada, houve a revisão do ABC, mais de 50 instituições, mais de 400 cientistas, todos os grupos gestores estaduais, foi um processo assim, eu aqui à frente do departamento, assim, foi um processo muito legal, de colaboração, cooperação, discussão científica, foi muito legal. E baseado em ciência, né? Então, hoje a gente já tem esses 3 materiais, eles estão em português e em inglês, disponíveis abertamente no site do Ministério da Agricultura. Eles trazem um resumo de mais de 10 mil páginas de artigos científicos sobre como que a agropecuária brasileira emite, isso é verdade, né? E a gente aprimorando esses fatores de emissão, e como ela também remove. Então, qual que é o papel também do sequestro de carbono no solo? A agropecuária descarbonizante. E aí eu não posso deixar de falar do terceiro material, que é esse em laranja, que é qual é a estratégia de adaptação à mudança do clima pelo setor agropecuário. E eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, dando o exemplo da agricultura irrigada. Então, a revisão do Plano ABC, ela começou antes da pandemia, a gente já vê aqui as fotos das pessoas sem máscara, tivemos que continuar na maneira online, e inovamos no sentido de trazer bases conceituais. Então, além das tecnologias, a gente tem que olhar para a agropecuária de baixa emissão de carbono em suas bases. Eu adoro esse infográfico, porque eu olho nele, eu vejo biodiversidade, eu vejo recurso hídrico, eu vejo o Código Florestal na preservação da vegetação nativa, eu vejo a importância da biodiversidade no solo, eu vejo aqui uma mulher trazendo a questão da pesquisa, né, o produtor rural, a diversificação. E aqui, das bases conceituais, eu destacaria estratégia. A gente precisa combinar mitigação e adaptação. A agropecuária é o setor mais vulnerável ao clima. E, para mim, um exemplo, né? Domingo de manhã eu estava falando sobre isso com o professor Everardo. Para mim, um exemplo é esse, né? O agro hoje, eu fui pesquisadora no CPEA, que calcula o PIB do agronegócio, eu estava falando com a Nicole, que é uma das pesquisadoras líderes lá da área de macroeconomia. O que explicou essa queda? Tudo, né? O agro deve atingir quase 30% do PIB nacional. Gente, olha a notícia da Folha. Clima, secas, geadas, né? E aí a gente falar de... Até o professor Ricardo Gava, ele soltou uma brincadeirinha que eu achei que foi tão feliz, né? Ele, tá preocupado com o enchimento dos grãos? Irriga, né? Então, a gente contornar essa mudança do clima, sem dúvida, a irrigação é uma estratégia muito importante, né? Outra questão super importante é a abordagem integrada da paisagem. E aí, quando a gente fala de agricultura irrigada, a gente precisa falar da conservação dos recursos hídricos, então, do uso eficiente da água, e eu olhar para a paisagem, que é o imóvel rural, nessa importância também da produção de água, conservação de solo e água, né? Acho que essa imagem ela ilustra muito bem isso. Eu vejo a área produtiva, faltou aqui talvez nessa imagem, espero que na próxima ainda não tenha, tá? Mas fica aqui, se alguém tiver, por favor, me envie, onde eu tenho aqui também a agricultura irrigada. Das tecnologias do ABC, a recuperação das pastagens, e aqui hoje no Brasil nós temos 98 milhões de hectares de pastos que têm algum grau de degradação, 44 milhões de hectares, gente, essa vaca aqui na foto da esquerda, que ela está passando fome, tem mais cupim no pasto do que disponibilidade de forragem. E qual é a importância dos sistemas irrigados na recuperação das pastagens, né? Então, aquele estudo da Exalc que o professor Everardo mencionou no início, ele mostra, gente, tem milhões de hectares que estão com pastos degradados e que têm o potencial de ser irrigado. Eu acho que essa é uma estratégia com um país que ela é fundamental para a gente cumprir as nossas metas de redução de carbono, as NDCs, 2025, 2030 e olhando lá na frente para a neutralidade 2050. Sistema plantio direto, eu até tentei procurar uma foto, acabei não encontrando,
Eu tive a oportunidade de visitar uma terceira safra de feijão irrigado em plantio direto. Aquilo, para mim, assim, aquela imagem, ela traduz muito o que é tudo isso que a gente está falando, de benefícios sociais, econômicos, o sequestro de carbono e a irrigação. Os sistemas de integração, as florestas plantadas, e aqui, muito importante, sistemas irrigados. Eu acho que essa foto, ela mostra bem isso, a paisagem, né? Eu vejo a vegetação nativa ao fundo, eu vejo o plantio direto e eu vejo a irrigação. Então, tenho certeza que depois de mim, esse mapa ele vai voltar muitas vezes ao longo do seminário, mas são 15 milhões de hectares que podem ser intensificados e expandidos. E a gente tem que caminhar, sem dúvida, essa é uma estratégia para a gente aumentar de maneira sustentável a nossa produção de alimentos, fibras e bioenergia. Bioinsumos também é uma tecnologia nova e o manejo de dejetos da produção animal também a terminação intensiva. Então, gente, das 8 tecnologias, vamos assim dizer, os 8 sistemas produtivos, um deles é os sistemas irrigados. Essa é uma novidade do ABC+, e aí o professor Everardo e o professor Marcos foram fundamentais, junto com outros pesquisadores, como o professor Durval, o Lineu, o Ricardo Gava, para a gente dar essa robustez científica para a inclusão da irrigação, com seus fatores de mitigação e a sua importância para o setor se adaptar à mudança do clima. As novas metas do ABC, né, então são 72 milhões de hectares novos, né, então mencionei, nós atingimos 52, né, então são 72 novos, e aí é o potencial da mitigação de 1,1 bilhão de toneladas, nos quais a irrigação teve seus fatores baseado, alguns nos estudos do professor Marcos, para compor a sua contribuição para que o Brasil mitigue gases de efeito estufa. Para mim, essa imagem a gente transforma áreas que já estão antropizadas, áreas que já estão abertas, onde a gente aumente a produtividade, aumente o lucro, estabilidade de preços, menor inflação e, super importante, né, conservação ambiental, melhorar a renda do produtor, reduzir risco climático, tá? Para o Fred não ficar muito chateado comigo, né, estou brincando isso, mas assim, está sendo construído o Irriga Mais, né, como eu mencionei, ele deve ir para consulta pública em janeiro, fevereiro, e ele tem alguns eixos de ação. Eu tive a oportunidade de pegar a fala do Tiago, da Ana, um pouquinho antes de começar esse painel. Então, é a melhoria dos normativos relacionados à agricultura irrigada, a gestão dos recursos hídricos e a outorga, a energia elétrica. Então, a gente tem trabalhado junto ao Ministério de Minas e Energia, no sentido da gente fazer esse mapeamento das áreas que precisam, que a energia elétrica precisa chegar. O Tiago já falou um pouquinho a importância do reuso da água, a infraestrutura, né? A gente sabe que esse é um desafio enorme para o país. Pesquisa, capacitação, assistência técnica e, muito importante, né, a conservação de solo e água. Então, a gente impulsionar o crescimento da agricultura irrigada com o uso eficiente da água, tá? E aí, dentro da conservação de solo e água, nós temos um outro programa aqui dentro do Ministério que se chama Águas do Agro, onde uma das tecnologias também nessa importante política pública, o que é o Águas do Agro? É um programa nacional de conservação de solo e água em microbacias hidrográficas. E a agricultura irrigada, ela não só é uma tecnologia de conservação de solo e água, como ela também entrou com um critério. Então, dentro do Águas do Agro, nós fizemos uma priorização de 220 microbacias no Brasil, e o critério foi municípios que recebem menos assistência técnica, municípios que têm uma suscetibilidade à erosão, então tem um maior potencial de erodibilidade, e municípios que aí mais de 20% dos produtores são irrigantes. Então, ela foi, inclusive, um critério para a gente estruturar e dar aí as diretrizes e estratégias do Águas do Agro, né? Então, dentro do Irriga Mais, eu acho que essa fala é muito importante, já quase encerrando aqui a minha participação, multissetorial, gente, é um desafio enorme, a gente tem um monte de coisa para superar, que está enroscada para o crescimento da agricultura irrigada, e a gente tem que trabalhar junto, né? Eu acho que a maior parte de vocês que está aqui conhece a minha equipe, o Frederico, que inclusive é o diretor substituto do departamento quando eu não estou, o Antônio, que tem feito um trabalho excelente, nós estamos tendo agora também, está vindo novos reforços para a equipe. Tem o Silvério, que acompanha a irrigação desde a década de 90, tem o Aliciano, o Marco, a Gardênia, que segura muito as nossas pontas nas questões administrativas da irrigação, mas principalmente nós somos muito acessíveis. E eu quero deixar aqui as portas do Ministério da Agricultura abertas a vocês, para que a gente possa conversar e estabelecer essa estratégia junto, né?
Eu acho que do ABC+, a gente teve uma experiência maravilhosa, que foi a consulta pública, e então o Irriga Mais, ele entra também em consulta pública, a gente já está fazendo essas reuniões com multi-atores para a gente colher, né, como que é a sociedade civil organizada, como que as universidades, como que é a iniciativa privada, ver aí um plano estruturado para o crescimento sustentável da agricultura irrigada, tá? Bom, eu acho que essa é a minha fala final, gente, é possível sim, o Brasil tem todas as condições de aumentar a sua produção, alimentos, fibras e bioenergia e fazer a conservação ambiental, né? Então, eu vi que tem a questão da tradução hoje, né? Os dados da Embrapa, do MAP Biomas, demonstram que 66% do país é vegetação nativa. O agro, ele ocupa 30% da nossa área total, dos quais 21% é pastagem, e aí a gente tem um potencial enorme de recuperação de pastagens e as pastagens cedendo área para a agricultura, e aí 9% que já está com a agricultura, e como o professor falou, são apenas 8 milhões de hectares irrigados, né? Então aí daria algo em torno de 3%, eu acho que da área de fato produtiva, assim, né? Então, a gente tem essa estratégia de mitigar carbono pela irrigação e também adaptar à mudança do clima, tá bom? Gente, essa era um pouquinho da minha apresentação. Eu tentei, professor, deixa eu ver aqui, não estourar o tempo, inclusive para a gente ter mais tempo para a gente bater um papo sobre isso, tá? Eu estou à disposição por aqui. Isso, Mariane, muito obrigado. É importante, né? No ano 2021, várias conquistas, chegamos a agora área irrigada, crescimento de área irrigada de todos os anos, mas eu coloco como uma grande conquista do setor essa possibilidade de entrar no programa ABC+, não só como uma comprovação desse potencial, mas também para direcionar os nossos esforços para melhorar cada vez mais a questão de sustentabilidade. Muito obrigado. E, de imediato, para continuar os trabalhos, né, eu vou convidar o doutor e professor Marcos Costa, que vai nos trazer a visão científica acadêmica, né? O professor Marcos há muito tempo trabalha nesse tema. Foi uma grande conquista trazer ele para o setor, trazer o olhar dele para a área de irrigação mais especificamente, né? E o professor Marcos é professor titular da Universidade Federal de Viçosa, é bolsista do nível 1 do CNPq. Ele possui PhD em climatologia pela Universidade de Wisconsin-Madison e fez mestrado e bacharel em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Ele é um engenheiro com vasta experiência em clima, uso da terra, ciclo de carbono, água, agricultura no Brasil Central e Amazônia. Sua pesquisa foca no uso de vários tipos de modelos ambientais, sensoriamento remoto e dados de campo para estudar as relações sobre mudanças climáticas, mudança de uso da terra e clima, recursos hídricos, agricultura e ecossistemas naturais e a questão que integra tudo isso de gestão territorial. Com a palavra aí, professor Marcos, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos, uma satisfação fazer parte dessa mesa aqui, com o convite aí do professor Everardo, que eu agradeço, a satisfação estar aqui com a doutora Mariane, do MAPA, a gente interagiu várias vezes ao longo desse ano, né? Ela falou na acessibilidade do MAPA, olha, eu trabalho há 30 anos com agricultura, nunca tive essa oportunidade de mandar e-mail pessoal para diretor, coordenador geral do MAPA, isso só se tornou possível esse ano, realmente uma equipe extremamente acessível, né? E também o Marcelo, que a gente conhecia essa semana, né? Mas que acho que também vai dar uma excelente contribuição para o debate aqui, pelo que a gente conversou antes. Estou compartilhando a minha tela e vocês estão vendo aí? Perfeito. Ok. Então, é o tema aí da apresentação, né, da mesa, quer dizer, agricultura irrigada de baixo carbono. Bom, em primeiro lugar, acho que já foi falado aqui, só ressaltar, a irrigação pensando em termos de mudanças climáticas, né, a irrigação é a técnica por excelência de adaptação para as nossas condições.
né? A gente perde safra aqui no Brasil porque não chove, né? Porque as chuvas são irregulares, porque choveu pouco, porque teve um veranico muito longo, e mais recentemente a gente está detectando em algumas regiões do Brasil, principalmente Mato Grosso e Mato Piba, um encurtamento da estação chuvosa, né? Então, onde se fazia, né, a doutora Mariane mencionou aí o milho de segunda safra, né, que obtém altas produtividades, mas muitas vezes essas duas safras só são viáveis se você tiver aí uma estação chuvosa aí, né, de uns 7 meses, pelo menos 200 dias de chuva, né? E essa duração da estação chuvosa vem encurtando em áreas muito grandes. Nós estamos falando aí de dezenas de milhões de hectares que estão sendo afetados, principalmente Mato Grosso e Mato Piba, né? E que provavelmente a solução para toda essas regiões vai ser também aderir à irrigação como forma de poder continuar fazendo duas safras, né? Ou talvez 3, né? Então, hoje, onde se faz duas safras de sequeiro, fazer duas safras, né, com a irrigação complementando as chuvas aí nos anos que as chuvas forem mais irregulares. Bem, mas eu vou falar aqui principalmente hoje de mitigação, né? Então, baixo carbono aqui, eu vou começar aqui com esse estudo aqui. Esse estudo que a gente fez, a gente estava querendo avaliar a influência dos usos do solo, né, nos estoques de carbono no solo, né, no material orgânico no solo. Nós fizemos esse estudo, então, ali no oeste da Bahia, né? Então, a gente trabalhou aí com mais ou menos 100 pontos de amostragem, tá certo? Mais ou menos 20 para cada cobertura e uso do solo. Então, foi cerrado, floresta, agricultura irrigada, agricultura de sequeiro e pastagem, né? Então, tem aqui uma pequena fotografia aqui do cerrado, floresta, que é mais mata ciliar, agricultura irrigada, agricultura de sequeiro e as pastagens distribuídas aqui em toda a região oeste da Bahia. Esse artigo foi publicado aí em 2020, né? E, bom, nós obtivemos como principal resultado desse artigo essa tabela em que a gente tem aqui os tipos de cobertura e uso do solo: floresta, irrigado, cerrado, RAG, que é de Rain-Fed Agriculture, né, que está em inglês, a agricultura de sequeiro, e as pastagens. Então, o número de parcelas que a gente teve, a média de carbono nos solos e o padrão, intervalo de confiança, de 0 a 30, 0 a 60 e 0 a 100. Já vou voltar nesses números. Então, a gente fez aqui uma matriz de comparação. A gente fez testes, uma matriz de teste T comparando esses usos do solo uns com os outros. A matriz, na verdade, aqui é simétrica, né? Então, a gente está testando a diferença entre eles e vendo o nível de significância. E aí, com destaque aqui, né, para esses valores aqui, essa matriz é simétrica, tá? Esses valores aqui aparecem aqui também, tá? Mas a gente tem, assim, esse número aqui, quanto menor ele, esse número é a probabilidade de que a diferença entre os resultados sejam devido ao acaso, né? Então, quanto menor esse número, mais certo a gente está sobre o efeito do tratamento, no caso aqui a cobertura e uso do solo, no estoque de carbono, né? Então, aqui é de 0 a 30 centímetros, aqui de 0 a 100, né? E níveis de significância bem altos aqui, né, que estão associados a isso. Então, aqui mostra o seguinte: se você tiver uma transição
Eu vou falar principalmente da irrigação, tá? Aqui tem todas as categorias de uso solo. Mas se tiver uma transição de agricultura de sequeiro para irrigação, você tem uma mudança de uso, mudança de carbono no solo. Então, está aqui a 30 centímetros, de 32,3, né, para 45 toneladas de carbono por hectare, né, uma significância aí de 1,8%, né, uma significância de 1,8%. E se for de pastagem, passa de 28 para 45, né, com um nível de significância aqui de 0,7%. Né, então, significâncias muito expressivas. E também, se a gente pegar de 0 a 1 metro, né, na verdade nós estamos de 0 a 1 metro, a gente tem níveis de significância um pouco menores, visto que os primeiros 30 centímetros de solo que são mais suscetíveis ao manejo, não faz sentido. Mas mesmo assim a gente tem uma significância bem alta, certo? Então, subindo aqui, é claro que de 0 a 1 metro armazena muito mais carbono do que de 0 a 30, né? Então, aumentando aqui de 57 para 78 e de 51 para 78, aqui no caso da agricultura de sequeiro e da agricultura e da pastagem para a agricultura irrigada, né? Então, resultados assim, específicos para a região, mas bastante sólidos do ponto de vista estatístico, né? Então, o que a gente tem aí é um acréscimo na substituição da agricultura de sequeiro por agricultura irrigada, um acréscimo de 20 toneladas de carbono por hectare, ou seja, 36% de 0 a 1 metro, né? No caso, substituição da agricultura de sequeiro por agricultura irrigada. E um acréscimo de 26,4 megagramas por hectare, né, toneladas de carbono por hectare, 51% de 0 a 100, no caso, substituição de pastagem por agricultura irrigada. Então, isso é exatamente aquilo que a doutora Mariana falou. A melhor maneira da gente expandir a produção e, ao mesmo tempo, não contribuir para as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, mitigar as mudanças climáticas, não é você desmatar o cerrado ou a floresta e você colocar a agricultura ou a irrigação no lugar. É você pegar aquela área de baixa produtividade, principalmente esses 52 milhões de pastagens degradadas, né? E torná-las mais intensivas e mais produtivas, inclusive com aumento de irrigação, né? Deixa eu voltar aqui, só de você trocar aqui pastagem por agricultura, aqui não vai dar para a gente ver, pastagem por agricultura de sequeiro, você não tem uma mudança muito significativa, através do 0,54. Mas você aumenta aqui de 28 para 32, não é um aumento muito grande. Mas na hora que você adiciona irrigação, você tem 2 safras por ano, às vezes 3 safras por ano, é mais carbono injetado no solo, porque, né, aumenta a entrada de carbono no solo, né? Porque basicamente você dobra ou triplica a fotossíntese anual, né? Bem, aí um segundo estudo que a gente fez para a região também, esse também publicado em 2020, né, da Rafaela Campos. Esse aqui, ao invés da gente estudar, a gente comparar sistemas no espaço, certo? Comparar diferentes usos do solo, a gente comparou no tempo. Então, a gente investigou aqui taxas de sequestro de carbono em sistemas de sequeiro e irrigados, também no oeste da Bahia. Nesse caso, todos os nossos estudos foram feitos em fazendas no município de São Desidério, tá? Que
esse município aqui no oeste da Bahia, é relativamente perto de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. Então, foram 9 fazendas, 2 com irrigação, 7 com sequeiro. Nós pegamos dados, eles praticam agricultura de precisão nessas fazendas e desde 2010, então a gente conseguiu ter acesso a toda a série de dados de agricultura de precisão dele, né? Que incluía carbono no solo. Então a gente tinha aí uns 20 mil medidas de carbono no solo, né? O que é quase um tesouro aí para a gente analisar. Não foram coletados de acordo com um desenho experimental prévio, né? Mas a gente adaptou um desenho experimental de modo a poder utilizar esses dados. A gente acabou perdendo uma grande parte dos dados nesse desenho experimental que a gente usou. A gente ficou com 5.500, mais ou menos, dados de carbono no solo, né? 0 a 20 centímetros. E o que a gente fez foi usar os dados apenas. Então, a gente tinha as nossas parcelas, ou eram talhões, tá certo? A gente conseguiu identificar que esses talhões tinham coleta mais de um ano, tá certo? Então, se tinha coleta de dados só um ano, ele não servia para a gente, não dá para a gente avaliar a taxa de sequestro. Mas se foi feito 2, 3, 4 medidas ao longo do tempo do mesmo talhão, então a gente poderia fazer essa avaliação. E no caso da agricultura irrigada, a gente considerou que cada pivô central era uma parcela, né? E aí a gente conseguiu calcular as taxas de sequestro de carbono, né, apenas para essas parcelas variadas no tempo, né? Isso aí acabou que a gente reduziu o nosso número de dados de 5.500 dados. Aqui a gente chegou com mais ou menos 150 parcelas. O resto a gente considerou repetições dentro de uma mesma parcela. Então, trabalhou com mais ou menos 150 parcelas, o que nos deu... isso aqui é um dos resultados do trabalho, tá certo? Aqui é a taxa de sequestro de carbono no solo, ΔC, ΔT, né? O carbono acumulado por ano. E aqui uma relação muito importante, que é a relação com o teor de argila do solo. Isso é uma coisa aí que todo cientista de solo sabe, né? O solo mais argiloso, ele tem mais capacidade de absorver ali o carbono, a matéria orgânica, né? Solos mais arenosos, menor área específica, o carbono ele não fica, não tem uma capacidade de reter muito carbono. Então, aqui essas cruzinhas são pontos de sequeiro e os quadradinhos aqui são áreas irrigadas. Tá? E tem uma dependência aqui com o teor de argila, né? Regressão aqui com P menor que 0,02, existe uma certa dependência aqui desse teor essa taxa de acúmulo de carbono com a argila. Mas vocês veem que os solos da região são muito arenosos, né? A maioria dos pontos que a gente tem tem menos aí de 25, 30% de argila, né? Aqui no caso 300 aqui 300 gramas de argila por quilograma de solo, ou 30%. Tá? A maioria dos nossos dados aqui tem em torno de 20, 25 ou até 30% de argila. Ou seja, os solos, na verdade, muito arenosos. Na verdade, ali no oeste da Bahia, isso em São Desidério, se você for ali mais perto de Luiz Eduardo Magalhães, você chega a ter solos ali com, às vezes, 5% de argila. É realmente muito pouco. São solos muito arenosos. Bem, aí nós, assim, formalizando aqui os testes estatísticos, né? Só para ser um pouco informal aqui, estatisticamente. Então, nós testamos, em primeiro lugar, essa hipótese aqui, se a taxa de acúmulo de carbono em área irrigada era
maior que 0 ou não. Tá? E a gente teve, na verdade, a gente testou primeiro para a normalidade desses dados, se o dado for normal, e só os dados irrigados eram normalmente distribuídos. Certo? Os dados de sequeiro não eram normalmente distribuídos, a gente nem deveria usar esse teste Peer-Student aqui em caso de dados que tenha simetria, como é o caso. Então, aí a gente fez aqui o teste de Mann-Whitney, que é o teste não paramétrico mais recomendado para essa situação. Tá? Mas no caso da agricultura irrigada, testamos a hipótese, né, que delta-T maior que 0, ou seja, estava efetivamente sequestrando carbono. A média deu 0,28 gramas por decímetro por ano, né, com um p-valor aqui de 6,6% aqui de acordo com o teste T, 5,7% de acordo com o teste de Mann-Whitney, né? E foram 17 pivôs que a gente conseguiu variar no tempo. Né? Em termos de agricultura de sequeiro, a média deu 0. Se você pegar aqui pega 0, né? Se pegar uma estatística aqui, vai dar uma probabilidade de 50% de ser maior que 0, 50% de ser menor que 0. Tá? E nesse caso aqui, por não ser normalmente distribuída, essa estatística de Mann-Whitney aqui, ela é mais, vamos dizer assim, mais robusta, tá? Para esse tipo de caso. A gente tinha 126 parcelas, tá? E testamos também se o irrigado era maior que o de sequeiro, né? E deu uma significância aqui inferior a 10%, o que corrobora o estudo anterior, tá certo? Confirma o estudo anterior, a cultura, né, de irrigadas faz para mais, e a de sequeiro. Né? Bem, são números de significância não tão bons, mas, bom, considerando que a gente tinha 17 pontos aqui, e uma série de limitações aí devido ao desenho de não ter controlado o experimento como a gente gostaria, né? É um número até razoável. Né? Na verdade, no jargão do IPCC, uma significância dessa já é considerada muito provável, tá certo? Você já entra naquela very likely, tá certo? Então, é uma incerteza relativamente baixa. Aí, bom, aqui nós testamos o sistema de sequeiro, voltando aqui, como eles deram não significativa, deram 0, né? E a gente tinha achado aquela dependência com a textura do solo. Então, nós separamos em duas classes, uma com menos de 25% de argila e outra com mais de 25% de argila, e testamos a hipótese aqui. Elas, do sequestro de carbono ser maior que 0. Né? Se tiver menos de 50% de argila, realmente dá um número aqui, menos 0,09. Isso aqui não é altamente devido ao acaso, o fato de alguns pontos serem positivos, tá certo? Mas, quando eu pego os dados acima de 25% de argila, a gente já tem um resultado interessante, uma média de 0,42, né? E um p-valor aqui, no caso, a gente deveria usar, os dois são praticamente idênticos, um p-valor aqui de 0,1%. Certo? Então, realmente, é uma questão de teor de argila no solo, não é na prática agrícola. Solos arenosos é mais difícil de você armazenar carbono, está bem claro aqui nesses resultados também. Né? E comparamos um com o outro, né? O solo mais argiloso com os menos argilosos também deu um p-valor aqui semelhante a esse aqui. Tá? Então, é agricultura de sequeiro, né? Mas, mesmo assim, mesmo a agricultura de sequeiro em solos argilosos, ela sequestra carbono nessa região. Né? É que a maioria dos solos da região são arenosos, como vocês viram na outra figura. Né?
E aí existe essa comparação aqui com as metas 4 por 1000. Essa meta 4 por 1000 é o seguinte, isso foi proposto durante o Acordo de Paris, 2015, que é basicamente o seguinte, se os solos do mundo todo sequestrarem carbono a taxa de 0,4% ao ano, ou seja, 4 por 1000, certo? A gente consegue compensar todas as emissões devido à queima de combustíveis fósseis. Basta que todos os solos do planeta sequestrem carbono a taxa de 0,4% ao ano, ou 4 por 1000. Né? E aí a gente viu aqui o seguinte, as áreas irrigadas estão sequestrando 6 vezes e meia mais do que essa meta de 0,4% ao ano. Né? E as áreas, mesmo as áreas de sequeiro ainda superam essa meta, tá certo? Embora, né, para uma faixa menor. E as áreas de sequeiro com maior teor de argila estão sequestrando aí uma taxa 7,6 vezes maior que essa meta. Então, bom, o sistema de plantio nessas fazendas era um sistema de plantio misto, tá certo? É um plantio na palha, mas a cada 4 anos eles revolvem o solo por problemas de compactação, tá certo? Então, não é um sistema de plantio direto, permanente, mas é mais um sistema misto, certo? Cada 4 anos eles revolvem o solo. Mas, mesmo assim, a gente tem uma taxa de sequestro de carbono assim, muito maior do que a gente precisa ter aí para a gente atingir as metas globais de compensação de emissões. Né? É claro que isso é um estudo limitado àquela região, isso não é extrapolável. Né? Então, as conclusões nossas aqui, bom, em primeiro lugar, existem evidências aí de que a agricultura irrigada sequestra carbono, taxa significativa. 2 estudos, metodologias independentes, tá certo? Pior caso aqui, o erro que a gente... a probabilidade da gente estar errado em falar isso, né? Seria aí de 6,6%. Né? Esse é o pior caso. Tá? A gente viu que tem caso ali de 0,7%, etc. Né? Apesar disso, isso não é nenhuma panaceia, né? Como foi falado antes aqui, o uso em grande escala da irrigação está sujeito a uma série de coisas, inclusive avaliação hidroclimática, para assegurar a segurança hídrica regional. Nós não podemos começar a irrigar para sequestrar carbono se não tiver água para isso. Então, a gente tem que passar por uma análise sempre criteriosa em cada bacia, em cada região. Né? Nas condições do oeste da Bahia, que são solos arenosos e é um clima muito quente, o carbono acumulado no solo pode decair rapidamente se as atividades de irrigação forem interrompidas por qualquer razão. Tá? Então, esse estoque ele não é um estoque de longo prazo. Calculou uma meia-vida ali do carbono armazenado de 2 anos. Tá? Então, se parar de irrigar, você vai perder esse carbono. Ele vai ser mineralizado e vai voltar para a atmosfera na forma de CO2. Ele só está sequestrando porque, enquanto está sendo mineralizado, está continuando entrando mais do que está saindo. Né? Então, é um sequestro condicionado à manutenção da irrigação. Né? E, obviamente, mais estudos de longo prazo são necessários, não só nessa região, como em outras áreas, para confirmar ou verificar a robustez desses resultados. A gente está basicamente começando esse tipo de estudos agora, a gente tem bons resultados, mas a gente precisa ainda verificar quão robusto isso é em outras condições do Brasil. Né? E
Em termos de agricultura carbono neutra, né, a gente não pode esquecer que irrigação é uma atividade que consome muita energia. Né? Então, a fator de emissão do sistema elétrico, ou como essa energia que vai ser usada para irrigação é gerada, é muito importante também. Então, você está sequestrando carbono no solo, mas está emitindo né, através do consumo de eletricidade. Né? E nós temos uma matriz energética em que, principalmente na época seca, a gente depende muito de termoelétricas, né, a gás natural, que emitem CO2. Né? Então, o uso de energias renováveis, geradas a nível de fazenda, é uma alternativa que deve ser considerada. Eu vi lá no plano ABC que eles se iniciam não só equipamentos de irrigação, mas também fontes de energias renováveis, painéis fotovoltaicos, etc. Eu acho que essa é a alternativa realmente certa, porque uma das limitações da expansão da irrigação, acho que mais do que a água, é a disponibilidade de energia. E se o próprio fazendeiro puder gerar a sua energia através de sistemas fotovoltaicos, ou eólicos, ou renováveis, vai ficar muito mais fácil essa expansão de uma agricultura realmente carbono neutra ou efetivamente sequestradora de carbono. Bom, então, em resumo, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e depois a gente está à disposição aqui para a pergunta. Obrigado, Marcos. Eu acho que foi uma aula, uma lição aí desses valores, né, do entendimento, porque uma das questões que veio muito forte em relação às mudanças climáticas muitas vezes são críticas superficiais, e a gente vê no trabalho desenvolvido pelo professor Marcos, eu acompanhei de perto, né, coordenando esse projeto maior de recursos hidroelétricos da Bahia, a precisão dos resultados do ponto de vista estatístico e de representar a verdade. Todo momento, eu acompanhei aqui do professor Marcos esse cuidado, né? Então, que os resultados não são mera hipótese, tem uma consistência estatística e, ao mesmo tempo, ele chama a atenção de pontos, né? E eu chamo a atenção de outros, porque, na verdade, esses resultados foram importantes para que a agricultura irrigada entrasse no plano ABC como uma proposta, inclusive, de o que a Mariane fala muito, que a gente precisa comprovar, né? Monitorar esses valores, mas aí nós partimos de números que são uma agricultura em solos previamente arenosos, onde teria um valor mais baixo, onde a cultura mais tradicional lá e mais implantada lá é soja, que tem menos carbono no solo. Ou seja, a gente tem ideia que a gente usou números conservadores, em vez de usar até 1 metro, nós usamos até 30 centímetros, e gerou-se um potencial de 50,2 milhões de toneladas de CO2, né? Em 3 milhões de hectares em 10 anos, que é a proposta nossa inicial. Mas o professor Marcos chamou muita atenção também da questão da energia, e o setor está muito voltado para isso. Ou seja, as iniciativas de energia fotovoltaica estão ocorrendo em todo o Brasil. E só dizer uma notícia aqui, o maior fabricante do mundo de pivô central, que é a Valmont, sede nos Estados Unidos, em Omaha, ela criou a vice-presidência mundial de energia fotovoltaica, inclusive ocupada por um brasileiro, que é o João Rebeck. Né? Então, está vindo muito forte as empresas, em geral, com parcerias na área de energia fotovoltaica. Mas, para dar continuidade ao nosso debate, né, eu gostaria de convidar, né, o doutor Marcelo Teoto Rocha para falar um pouco desse aspecto geral científico, mas também com foco um pouco voltado para o mercado e empresarial. O doutor Marcelo possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo e mestrado em Ciências, Economia Aplicada e doutorado também nessa área, na Exalc USP. Atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo, pesquisador do Instituto de Pesquisas Ecológicas, diretor da Entropix Engenharia
e do Comitê de Meio Ambiente da Câmara Norte-Americana de Comércio, atuando principalmente nos seguintes temas: administração de projetos, carbono, climatologia, economia ambiental, efeito estufa e poluição atmosférica e prevenção e controle. Então, eu passo a palavra para o doutor Marcelo para a gente fechar essa análise dos três aqui e a gente parte depois para um debate sobre a amplitude desse tema. Mais vezes, obrigado, Marcelo, pela participação e ter aceito o convite. Obrigado, Everaldo. O prazer é meu estar aqui junto com você, a Mariane e o professor Marcos aqui. Só queria, antes de começar, atualizar um pouco o meu currículo. Na verdade, a minha empresa é a Fábrica Ética Brasil, consultoria em sustentabilidade. A gente está desde 2004 aí apoiando governos nacionais, aqui o brasileiro, outros países, também governos subnacionais, empresas privadas, justamente aí nessa discussão aí da sustentabilidade, com foco aí na mitigação do efeito estufa, né? Então, a gente está trabalhando aí desde inventários de emissões de gases de efeito estufa, projetos do mercado de carbono, estratégias de comunicação, e eu queria justamente, então, aqui compartilhar um pouco dessa experiência, trazendo um pouco aí a visão aí mais privada, eu diria, né? E eu vou aproveitar aí o gancho dado aí pela Mariane com o ABC+, e também os dados aí apresentados de carbono no solo, para mostrar aí alguns desafios, mas também oportunidades que o Brasil vai ter, em particular o setor agropecuário, né, para acessar, eventualmente, aí, o mercado de carbono no Acordo de Paris, mas independente de participar do mercado de carbono, também de comunicar para um consumidor, para um investidor, para o público em geral, que a nossa agricultura tem uma base forte na sustentabilidade, tem um potencial maior ainda, né, de continuar trabalhando, aumentando a nossa produção, a nossa produtividade, sem impactar o meio ambiente em demasiado, né? A Mariana colocou aí uma área bastante grande aí de uma pastagem degradada que deveria e vai ser, acredito eu, utilizada aí de uma forma melhor no futuro, evitando aí ter que abrir novas áreas, ter que fazer desmatamento, né, que é um tema que é muito sensível, principalmente lá fora, quando a gente fala da agricultura brasileira, tá? E eu queria também mostrar, então, usar aí não sou especialista em agricultura irrigada, estou aproveitando para aprender um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema, mas mostrar aí como essa tecnologia pode e deveria ser usada, então, nessa estratégia, seja de mercado, seja de comunicação, tá? Teve um aspecto importante que foi colocado também lá quando teve a apresentação do Atlas, da irrigação, a Mariane também colocou, da questão da adaptação, né? E aqui, obviamente, a irrigação, né, é uma ferramenta super importante para fazer frente aí à vulnerabilidade da nossa agricultura aí frente à mudança climática. Eu não vou tocar nesse assunto, até porque o objeto da nossa conversa é mitigação, tá? Falando, então, sobre a mitigação, só dando um pano de fundo, nós tivemos agora em Glasgow, nas 2 primeiras semanas de novembro, uma COP, né, que é a Conferência das Partes das Nações Unidas, dos países membros aí da Convenção do Clima, que é uma reunião que a gente sempre tem, né, para negociar, discutir aí como que os países podem trabalhar de uma forma conjunta para enfrentar esse problema da mudança do clima, né? E a gente teve, em 2005, como resultado de uma dessas reuniões, a adoção, a criação do Acordo de Paris, que é um acordo mundial, né? Todos os países hoje praticamente participam desse acordo, inclusive os Estados Unidos, né, que saiu do acordo com o Trump e agora voltou ao acordo com o Joe Biden, né? Então, é um acordo muito importante que o Brasil também participa, aonde a gente, então, tem metas de redução de emissão de gases de efeito estufa. E só assim a gente vai solucionar esse problema, né? É um problema global, então não adianta só um país falar eu vou fazer algo, outros países não fazerem nada, não é assim que a gente vai solucionar o problema. Então, no Acordo de Paris, todos os países levaram aí uma contribuição nacionalmente determinada, né, uma meta. A Mariane falou um pouco da nossa meta, né, de redução de emissão e também depois uma neutralidade climática em 2050,
né? E aqui é importante, então, a gente entender que a agropecuária brasileira vai ter um papel importante no cumprimento dessa meta, né? Eu não vejo como a gente pode cumprir a meta de redução de emissão ou mesmo a neutralidade climática sem ter o envolvimento do setor agropecuário brasileiro. E o ABC+, aí, obviamente, é uma política pública muito importante, muito necessária para orientar aí não só ações do governo, mas também o posicionamento do setor privado para colaborar com o cumprimento dessa meta. E nessa reunião de Glasgow é importante porque estava faltando no livro de regras do Acordo de Paris um capítulo sobre o mercado de carbono. E em Glasgow a gente conseguiu, então, negociar as regras desse mercado de carbono dentro do Acordo de Paris, de maneira que os países que fazem parte do Acordo de Paris, entre eles o Brasil, podem, então, utilizar de instrumentos de mercado para facilitar o cumprimento das nossas metas, né? E, como eu disse, a agricultura brasileira vai ter que fazer parte, vai colaborar necessariamente com o cumprimento dessa meta. Consequentemente, eu vejo também grandes oportunidades da agricultura brasileira de participar do mercado de carbono. Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, porque a gente não tem muito tempo, a gente precisaria talvez de um dia inteiro só para falar dessas regras, mas eu queria ressaltar algumas características dessas regras. A primeira delas é que, bom, não basta eu chegar e dizer, bom, ok, então eu tenho aqui crédito de carbono para vender para o Brasil cumprir a meta ou para outros países cumprir a meta do Acordo de Paris, quero participar desse mercado. Não é assim que funciona, né? A gente vai ter que seguir essas regras e dentro dessas regras, uma delas, em particular com um mecanismo que foi criado dentro do Acordo de Paris, para você gerar crédito de carbono, é que a gente tem que usar metodologias aprovadas pelas Nações Unidas, tá? E, então, a gente teve em Glasgow essa decisão do conjunto de regras, especificamente sobre as metodologias. O que a gente vai ter é que foi criado um comitê que vai supervisionar aí esse mecanismo do Acordo de Paris para a geração de crédito de carbono, e esse comitê vai começar a se reunir agora em 2022, e uma das tarefas que ele tem é justamente aprovar essas metodologias. O comitê não vai precisar começar do zero, ele vai usar metodologias que a gente já tem, que vieram lá do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Quioto, né? Então, é um bom começo. O problema é que lá, nessas metodologias do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, a gente não tem uma metodologia específica para carbono no solo, tá? Então, a gente tem uma base, que é as metodologias do setor florestal, de reflorestamento, onde dentro delas você tem, obviamente, o reservatório de carbono no solo, que pode ser incluído como parte aí de um projeto de reflorestamento. Mas se a gente quiser apresentar um projeto específico de remoção de carbono no solo, a gente não teria a metodologia específica para isso. Então, aqui cabe aí tem um desafio, mas uma oportunidade de, nesse processo aí de aprovar metodologias para o Acordo de Paris, a gente propor, o Brasil, o setor agropecuário brasileiro, uma associação, enfim, alguém propor uma metodologia específica de carbono no solo, que seria aprovada nas Nações Unidas. Isso permitiria, então, fazer aí submissões ou propostas de projetos de crédito de carbono especificamente para carbono no solo, né? Queria ressaltar um ponto importante que o professor Marcos falou, sobre essa questão da manutenção desse estoque de carbono no solo, né? Supondo você que a gente faça uma metodologia, aprove uma metodologia, faça um projeto e leve esse projeto ao mercado, a gente vai estar levando para ele um projeto que tem o potencial de sequestrar carbono, mas, como bem colocou o professor aqui, pode acontecer desse carbono ser perdido no futuro, se você não manejar esse solo corretamente. E quem está comprando esse crédito de carbono, obviamente, não quer correr o risco de ir lá na frente receber a notícia: olha, o estoque de carbono que a gente teve perdeu, né? A gente parou de irrigar ou não manejou corretamente o solo, então aquilo que você comprou como um crédito para compensar suas emissões não vale mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado sobre esse aspecto em particular. Mas entendo eu, né, da minha época de agrônomo ainda, que a gente, uma vez acumulado o carbono no solo e mantendo um manejo adequado desse solo, seja através de irrigação, práticas de conservação do solo, a gente tem como manter e tornar esse carbono quase que permanente no solo, né?
Então, esse é um aspecto importante que a gente vai ter que trabalhar nessa questão de metodologias, na questão de projetos de crédito de carbono no solo, se a gente quiser participar desse mercado, e não só participar, mas conseguir vender esse crédito a um preço bom, porque se é um crédito que a pessoa entende que tem um risco de perder, ele vai pagar pouco por ele. Se é um crédito que você consegue demonstrar que o risco dele perder esse estoque de carbono é muito baixo ou inexistente, claro que o preço vai ser maior no mercado. Tá? Então, esse é um aspecto importante que, como eu disse, eu acho que a gente tem aqui desafios, mas também tem oportunidades para participar desse mercado, em particular aí agricultura e carbono no solo, e ainda mais aí em condições de irrigação, que pelos dados que a gente tem, os estudos aí que o professor Marcos compartilhou com a gente, mostra que a gente tem aumento de carbono no solo, se essa área for bem manejada e irrigada. Então, a gente precisa considerar esse aspecto aí, com certeza. Independente do mercado de carbono, eu queria também aqui colocar para a gente pensar que a gente tem essa comunicação para fazer, né? E eu acho que o Ministério da Agricultura está de parabéns, que está fazendo uma comunicação muito boa nos últimos anos, de mostrar que a agricultura brasileira não é um vilão completo da história, né? Muito pelo contrário, a gente tem uma grande maioria da nossa agricultura hoje conduzida de uma maneira sustentável, né, preservando mata ciliar, reserva legal, práticas boas de manejo de solo. Então, a gente sim vai produzir, vai emitir, né, não tem como evitar uma emissão na agricultura brasileira, né, mas tem como reduzir e compensar, chegando a um produto, né, como a carne carbono neutro. Né? Então, independente se você vai querer gerar crédito de carbono ou não, a gente tem esse desafio e essa oportunidade de comunicar melhor a nossa agricultura, comunicar melhor os nossos produtos, para que um consumidor, seja aqui no Brasil ou lá fora, quando vá comprar uma carne, uma soja, o que quer que seja, e veja lá carbono neutro, carbono zero, tenha a confiança de que não é um slogan, não é uma estratégia de marketing, mas sim um produto, um serviço que está sendo ofertado para ele e que, de fato, através de metodologias confiáveis, garante que aquilo tem uma baixa intensidade de carbono ou mesmo uma neutralidade. Tá? Então, a gente tem aqui ainda um trabalho, um dever de casa, né, de continuar esse trabalho de comunicação, melhorar isso, e usar por trás disso metodologias que a gente possa demonstrar de uma maneira, né, como aqui a gente está demonstrando. Não precisamos ir no detalhe estatístico, né, porque o consumidor vai se perder se a gente mostrar todos esses testes estatísticos. Mas claro que por trás disso tem que ter essa base estatística e a gente tem que saber uma forma de comunicar para que a pessoa entenda que o que ele está comprando, o que ele está recebendo aí, tem essa base científica por trás. Tá? E isso precisa ser feito a nível nacional, como tem sido feito aí pelo Ministério da Agricultura, mas a gente precisa também trabalhar isso a nível de cadeia de valor, cadeias de produto. Tá? Então, convido aqui aos participantes, né, quem estiver mais envolvido aí com uma cooperativa, com uma cadeia de produção, começar a pensar nessa estratégia de comunicação, mas tendo como base um sistema forte de MRV, de monitoramento, reporte e verificação. Tá? Não basta eu dizer meu produto é carbono neutro, não basta eu dizer eu tenho crédito de carbono para vender. Tanto numa situação como outra, a gente vai ter que demonstrar isso. Na questão dos créditos de carbono, né, eu estava explicando aí o uso de metodologias que tem que ser aprovadas nas Nações Unidas, convidando aqui a gente a eventualmente desenvolver, apresentar uma metodologia específica para carbono no solo e, se não for participar do mercado de carbono, se quiser só comunicar para acessar um mercado, para ganhar um preço diferenciado do seu produto e serviço, também aqui não basta só dizer, você vai ter que demonstrar, e para isso acho que a gente tem aqui o ABC+, entendo eu, né, Mariana, vai também trabalhar fortemente esse aspecto do MRV, mas eu acho que precisa ser trabalhado também além do programa ABC, mas precisa ser trabalhado no nível da propriedade, no nível aí da cadeia de produção. Então, convido aqui os participantes que estão mais ligados aí a uma cadeia de produção, comecem também a pensar e desenvolver aí sistemas de MRV que possam ser utilizados, usando
uma base científica robusta, como está sendo desenvolvida aqui pela Embrapa, pelo professor Marcos, para que a gente possa, quando chegar no consumidor, garantir que aquilo que ele está recebendo, aquilo que a gente está falando para ele, não é nada que está sendo criado, que é fantasia, né? Porque, infelizmente, tem ainda gente que não acredita na questão da mudança climática, ou pior, sabe que é verdade, mas por estratégias, razões comerciais, aí vai tentar menosprezar, criticar, apontar erros para o nosso produto, tá? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, independente de ideologias ou não. Algumas pessoas vão dizer, não, essa carne, essa soja do Brasil, não é tudo isso que eles estão falando, a gente não deveria comprar, a gente tem que optar por um outro produto, um outro serviço, que, obviamente, essas pessoas têm interesse em promover, né? Barreiras aí não tarifárias podem ser criadas, já estão sendo criadas com base nessa questão de mudança climática. Então, para evitar ou para superar essas eventuais críticas, né, queria aqui deixar como uma mensagem forte do meu lado essa necessidade que a gente tem de trabalhar, seja um aspecto de mercado, seja simplesmente a comunicação, sempre embasado em ciência, e traduzir isso em sistemas de monitoramento, reporte e verificação, que obviamente também possam ser implementados a baixo custo, né? Não estou querendo aqui sugerir ou pedir que todo mundo faça estudos científicos, como estão sendo feitos aqui pelo professor Marcos, porque aí isso, a nível de propriedade, não dá para esperar que isso aconteça, né? Que o produtor rural faça toda uma estatística, uma amostragem para garantir que aquele carbono no solo dele está de fato acontecendo aí com um grau de precisão muito grande. A gente vai ter que bolar aqui, achar um meio termo entre a precisão científica, né, estatística, e aquilo que a gente pode operar numa escala da dimensão brasileira, a um custo relativamente baixo. Então, aqui deixo também aqui, quem sabe, para o debate, a gente tentar pensar qual seria o meio termo desses sistemas MRV entre a precisão científica, estatisticamente significativo, né, resultados significativamente estatísticos, mas também, ao mesmo tempo, algo que seja implementável até mesmo por um pequeno agricultor familiar, né, para que não fique muito pesado quem quiser participar, seja do mercado ou comunicar, a gente tem um conjunto de regras e metodologias que sejam impraticáveis aí pela maior parte da agricultura brasileira, em particular o agricultor familiar, tá? Eu paro por aqui para dar mais espaço aí para o debate e mais uma vez aí, obrigado pelo convite, é um prazer aí estar com vocês nesse evento. Obrigado, Marcelo, né? E eu peço desculpa aí por citar equivocada, né, a fábrica ética. E, aliás, eu aproveito para fazer até uma provocação, porque nós convivemos em ambiente de produção onde muitas vezes existem muitas incertezas criadas em função de visões diferenciadas, que é salutar por um lado. Mas eu queria reforçar que a mudança climática está ocorrendo, a gente observa, e existem questionamentos, alguns questionamentos em relação a isso, e aqui está um bom debate nesse sentido, né? E uma coisa que eu aprendi até com especialistas é que muitas vezes a gente, para escutar as pessoas e ver, né, a gente tem que ir lá. Hoje é muito fácil ir no currículo das pessoas. Eu acabei de ir lá do Marcelo para ajustar essa questão, impressionante, né? O professor Marcos, da Mariane, né? São currículos de uma contribuição muito grande. E, normalmente, eu vejo uma citação lá do Nebraska, de uma publicação específica de mudança climática lá no Nebraska, que fala, tem um grupo de 100 pesquisadores da área, né? 97 trabalham com a verdade da mudança climática, né? E só 3% não. E, normalmente, eu tenho feito essa análise, que, normalmente, o currículo de quem defende que não existe mudança climática, normalmente são currículos muito mais fracos do ponto de vista de projeto, de participação, de orientação, de publicação, de envolvimento no setor, né? Esse é um primeiro ponto. Outra questão também importante que foi falada aí, eu acho importante, a manutenção das áreas irrigadas. Isso não tem jeito, porque a agricultura irrigada ela não tem jeito de parar, até por questões da pessoa ter a disponibilidade de outorga. Normalmente, quando alguém deixa de ter capacidade de produzir, ele vende
É muito fácil você vender uma fazenda irrigada, hoje tem muito mercado para isso, e a gente observa uma produção muito contínua em grande parte das fazendas, o que dá uma certa tranquilidade de manutenção dessa conquista de carbono do solo, né? E eu queria agora colocar, até para que a Mariane, o Marcos, depois o Marcelo, comentasse alguma coisa a mais em função do que a gente ouviu, né? Porque a gente conversou com a Mariane, o Marcos, o Marcelo. Talvez a gente fazer um debate interno agora de alguma questão. Por exemplo, me preocupou um pouco essa questão metodológica de carbono no solo, né? Que o Marcelo citou aí. Eu queria colocar como uma provocação para o Marcos e para a Mariane, na questão se essa questão metodológica que é fundamental relativo a carbono no solo, né? Entender um pouco isso, a gente que é um pouco leigo no tema. Mariane, quer comentar alguma coisa? Professor, eu acho que é um pouco do que o Marcelo falou, essa questão de metodologias, inclusive com a Embrapa, junto com o Gui Capdeville, que é o diretor de inovação, a gente tem discutido muito essa questão do carbono, né? Que ainda tem diferentes metodologias, várias formas de você medir, a profundidade, né, do perfil do solo, ela varia muito. Mas eu acho que tem um ponto bacana para a gente falar do IPCC, que é o trabalho do professor Serri, da Exalc, né? Então, o Serri é um dos nossos pesquisadores no IPCC, agora na reunião de Osaka, ele estava me contando que ele submeteu 13 artigos com as metodologias que ele estava trabalhando de carbono no solo, e ele teve 11, se eu não me engano, aceitos. Então, assim, as nossas pesquisas e as nossas metodologias, claro que o desafio é amplo para o futuro. Em relação ao IPCC, a gente tem ganhado espaço lá dentro, eu acho isso importante. Eu acho que um grande nome, eu falo assim, eu tenho os meus anjos da guarda aqui, né? Então, o professor Everardo, o professor Marcos é da irrigação, e o professor Serri, assim, sem dúvida, ele é meu anjo da guarda aqui quando a gente fala, ele, o Barione, da Embrapa também, quando a gente fala de carbono no solo. Então, a gente tem conquistado esse espaço. Eu acho que existe, sim, um desafio, como o Marcelo falou, e eu tenho incentivado, eu tenho discutido muito isso, que o pesquisador ele tem que submeter seus artigos ao IPCC e tem que submeter em revistas de alto impacto, né? Livros, informes técnicos, não tem relevância para o IPCC, mas eu acho que a gente tem conquistado esse espaço, e tanto a gente tem conquistado que no último inventário nacional do Brasil, na agropecuária, a gente já utilizou o que a gente chama de Tier 2. Então, assim, Tier 1, quando você faz o inventário nacional de emissão e remoção dos países, o Tier 1 é assim, olha, eu sou um país que eu não sei quais são os meus fatores. Então, eu recebo um fator que o IPCC sugere e eu pego lá, vamos supor, para os bovinos, vamos supor, o fator que o IPCC está sugerindo é 10. Então, eu pego 10 e eu multiplico pelo tamanho do meu rebanho. E já na quarta comunicação nacional, que a gente entregou em dezembro do ano passado, os fatores da agropecuária foram aceitos com fatores nossos. Então, são fatores já brasileiros, de pesquisadores brasileiros, com metodologias brasileiras. Dos bovinos, por exemplo, eu dei o exemplo específico, mas eu tenho conversado, eu estava num painel mais cedo com o Bernit, da Embrapa, a gente já tem por raça, por sexo, por idade do animal, e o IPCC tem aceitado esses nossos fatores, tá? Mas ainda é um trabalho, viu, Marcelo? Eu acho que a gente ainda tem essa trajetória, aquelas coletâneas de fatores de emissão e remoção, a gente está trabalhando em várias frentes, o CR tem sido muito importante para isso, para a gente também submeter esses documentos para eles. Sem dúvida, eu acho que é o que o Marcelo falou, o MRV é um dos instrumentos do ABC+, a gente vai ter que avançar a nível de propriedade, e aí a gente tem uma outra política pública, professor, que é o Pronasolos. Né? Então, a gente está avançando aqui no Ministério da Agricultura, inclusive com acordos de cooperação, que a gente tem tentado buscar também a iniciativa privada, porque aí, Marcelo, eu acho que é isso que vai dar a velocidade. Então, já tem algumas empresas que elas estão fazendo as análises de solo e as análises de carbono de produtores. Né? Claro que se a gente chegar nas 5 milhões de propriedades no Brasil é um desafio gigantesco, mas a gente também está tentando ver como que a gente conseguiria trazer não só as amostras que são feitas, claro, pelo próprio Pronasolos, mas trazer outras amostras que estão sendo feitas para essa grande base de dados que é o Pronasolos. Então, até o ano passado, a gente não tinha no Brasil uma plataforma única de solos, foi entregue no ano passado, e eu deixo aqui um convite para vocês, que daqui a algumas semanas a gente vai divulgar, a gente faz a entrega do módulo 2 dessa plataforma, e aí tem novas informações também. Isso, eu gostaria de ouvir desse tema que você tocou, Mariane, um pouco o Marcos, né? O Marcos é participante lá também do FOT do IPCC,
Eu gostaria de ouvir a opinião em relação a isso que foi comentado. É impressionante o tanto que a UNFCCC, que coordena as COPs, né, Convenção do Clima, anda atrás do IPCC. Tudo bem, o IPCC é um painel criado para dar subsídios técnicos ao UNFCCC, né, a Comissão do Clima. E já desde bem antes do AR5, que foi publicado em 2013, que já se falava da necessidade de remoção de carbono da atmosfera, usando um grande número de técnicas, que a gente não... isso era imprescindível. Tinha, inclusive, um relatório especial sobre captura e armazenagem de carbono. Depois, o relatório, o AR5 de 2013, ele já deixou isso bem mais claro, foi abordado tanto no grupo de trabalho 1 quanto no grupo de trabalho 3, essas questões, não só essas metodologias, como os impactos das remoções de carbono. Agora, no AR6, né, tudo bem que só saiu publicado o relatório do Grupo de Trabalho 1, eu fui um dos autores do capítulo 5 e ciclos de geoquímicos, e na área parte que eu trabalhei foi remoção de carbono. Está muito claro o potencial de remoção, as metodologias, e está claro desde que foi criados esses SSPs, essas trajetórias Shared Socioeconomic Pathways, né, as trajetórias socioeconômicas, para a gente atingir as metas propostas pelo Acordo de Paris, que é 2 graus de aquecimento e, se possível, 1,5, né, está bem claro, desde antes do Acordo de Paris, que a gente não vai atingir essas metas sem remoção de carbono que já está na atmosfera. Não é só reduzir emissões futuras, você tem que tirar carbono na atmosfera. Isso é algo que o IPCC já tem falado sobre isso no mínimo, desde o relatório de 2013. Né? Tem um relatório especial sobre o que a gente tem que fazer para atingir 1,5 grau, né? E basicamente o IPCC falou, olha, foi um relatório especialmente encomendado pela UNFCCC para responder a pergunta: a gente pode chegar nesse aquecimento, esse limite de aquecimento de 1,5 graus? O IPCC basicamente respondeu, olha, não é impossível, pode, mas vai ter que ter muita remoção de carbono da atmosfera. Né? Isso no relatório AR6 agora. Também está sendo confirmado, então isso é algo assim, já muito bem estabelecido, embora ainda existam algumas lacunas do conhecimento, e a UNFCCC até hoje, né, já teve aí talvez mais de 10 anos para agir nisso aí, e até hoje não regulamentou esses mecanismos. Como é que mede carbono no solo, qual que é o padrão, sabe, não tem. Então, como o Marcelo falou, né? Então, o NFCCC anda muito devagar, assim. As Nações Unidas é uma burocracia realmente muito grande, mas isso não é à toa que nós estamos discutindo a mudança climática desde 1992, desde a criação da UNFCCC, e até hoje a gente não conseguiu reduzir emissões, né? A concentração de CO2 na atmosfera continua crescendo, então realmente a UNFCCC tem que ser mais ágil nesse aspecto, regulamentar isso para a gente poder agir, porque realmente se não tiver protocolo, se não tiver aquela metodologia toda bem delineada ali, realmente corre risco de as ações que você tomar não contarem, mas não serem aceitas. Né? Eu queria fazer ainda 2 outros comentários, né? Na verdade, é uma complementação. No que eu falei do tempo de residência do
carbono ser 2 a 3 anos, é para a camada mais superficial do solo, 0 a 20. Tá certo? Para solo profundo, para camadas mais profundas de solo, esse tempo de residência é muito maior. Então, aí vem uma necessidade da gente ter práticas realmente de fazer as raízes crescerem mais profundamente, né? Isso é algo que eu falo sempre. Nós adotamos uma recomendação de correção de acidez de solo que corrige os 25 primeiros centímetros de solo, corrige a acidez de 25 centímetros de solo. Se a gente corrigir meio metro, 1 metro de acidez, as raízes vão aprofundar muito mais e vão quando essa planta morrer, for colhida, né, ela vai deixar muito mais carbono no solo, e a planta vai ganhar em termos de resiliência aí a veranicos, e são coisas que só tem vantagens para a agricultura. Marcos, em relação a isso, inclusive, eu acho interessante que é uma preocupação que a gente tem muito grande em relação a esse aprofundamento. Agora, mais um motivo, né, em função da manutenção desse carbono no solo por mais segurança, mas dentro da agricultura irrigada, mesmo a gente tendo condição de aplicar água na necessidade, porque você tem sistemas modernos, eficientes e automáticos, a gente adota muito, dentro de uma linha de irrigação, uma estratégia de lâminas mais profundas, fazendo com que o sistema radicular se aprofunde, porque nessas condições, né, por exemplo, na cafeicultura do Cerrado brasileiro, a gente trabalhou muito com isso. Apesar de você ter uma irrigação por gotejamento que pode irrigar todo dia, se você irrigar 1 ou 2 vezes por semana, você vai favorecer a formação de um bulbo maior e um sistema radicular maior, que faz com que a planta seja menos susceptível não só a estresse abiótico, mas também biótico. Então, o crescimento, a relação parte aérea, parte radicular é fundamental para a sobrevivência mais tranquila do sistema de produção. E eu acho que isso aí realmente um ponto importante. Agora, eu gostaria de voltar um pouco o debate, assim, a gente tratasse um pouco da questão da agricultura irrigada mais especificamente, né? Por exemplo, né, eu acho que tem esse monitoramento, o trabalho já foi falado em outras regiões, que eu acho que é fundamental fazer, mas nós precisamos, aí até a Mariane tem cobrado isso, né, um processo desse monitoramento, porque daqui a 10 anos a gente tenha números claros, né? Então, eu queria ver como é que poderia ser esse processo, né? Inclusive recursos para isso, porque a gente vê muitas vezes iniciativas soltas de pesquisa de carbono que são importantes, mas a gente precisa de uma estratégia um pouco mais ampla, né? Que pudesse reunir pesquisadores num processo comum de levantamento dessa agricultura irrigada. Então, fica essa questão para a Mariana, o Marcelo, para o Marcos, como que a gente poderia evoluir nessa questão de agricultura irrigada para que em 2030 a gente tenha esses números bem levantados e bem aceitos. Marcelo está com a mão levantada. Fala, Marcelo. Não, só antes de responder a isso, que eu acho que é um tema muito importante, de voltar ao monitoramento, deixa eu aqui aproveitar e talvez defender um pouco o NFCCC e o IPCC. Tá? Eu fui também, em 2019, um dos coordenadores do IPCC para o refinamento que foi feito das guias do inventário. Né? Coordenei lá o refinamento do volume 4, que é o volume justamente de agricultura, floresta e uso da terra. E lá, usando o meu chapéu de IPCC agora, a gente vê a importância, né, que a Mariane falou, da participação de autores brasileiros para trazer para o debate do IPCC resultados de pesquisa científica feita nas condições brasileiras, porque senão as guias do IPCC ficam um pouco enviesadas aí para uma agricultura que não é a nossa. Então, desde muitos anos atrás, né, em particular nessa guia de 2019, a gente teve a felicidade de receber inputs aí de vários autores brasileiros, né, e com isso melhorar as guias e apresentar aí fatores de emissão que são mais próximos da nossa realidade e usar os próprios fatores específicos do Brasil, no caso do inventário nacional, né. Agora, colocando meu chapéu de negociador na UNFCCC, eu tenho apoiado o governo brasileiro nas negociações desde 2003
algumas vezes diretamente com o Ministério do Meio Ambiente, agora mais recentemente com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E fui um dos principais aí negociadores de toda essa parte aí de transparência e da relação com o IPCC. E aqui, Marcos, eu entendo que a gente é muito lerdo na UNFCCC, mas porque a gente está falando de mais de 194 países, trazendo visões diferentes. E essas visões não são só pautadas pela ciência, são pautadas por questões econômicas, sociais, enfim, é muito difícil, de fato, na UNFCCC, você ter decisões rápidas e pragmáticas que sejam só pautadas pela ciência. Eu acho que isso não vai acontecer e nem pode acontecer, porque a gente tem que considerar outros aspectos também. Mas eu sou otimista em dizer que a gente está cada vez mais sendo pautado pela ciência nas negociações internacionais, né? Mas ainda falta algumas traduções, eu vou assim dizer, né? Então, por exemplo, quando você tem as guias do IPCC, ou os trabalhos científicos do CER e outros, a gente não tem como aplicar elas automaticamente no contexto político da UNFCCC, não vai ter como aplicar elas diretamente na questão dos projetos de crédito de carbono. Então, por isso, essa necessidade de traduzir essa base científica em metodologias que possam ser aplicáveis em diferentes circunstâncias, né? Então, aqui volto a reforçar a necessidade da gente usar a nossa base científica brasileira, né, os trabalhos que a gente tem, a nossa experiência no IPCC, e propor para as Nações Unidas metodologias que sejam relativamente simples e pragmáticas para carbono no solo, e com isso incentivar aí a participação do setor privado. E para fazer o gancho aí com a provocação sua, Everaldo, do sistema de monitoramento, mais uma vez, acho que a gente tem que pensar num sistema de monitoramento nacional, né, que a Mariana aqui vai poder falar bem melhor do que eu, quais são os planos aí embaixo do ABC+, mas também pensar isso no nível de propriedade. Então, se alguém quiser participar, seja do mercado de carbono, ou simplesmente comunicar que o produto que você está vendendo no mercado tem baixa intensidade de carbono, é carbono neutro, você tem que pensar num sistema que vai monitorar, reportar e que possa ser verificável, tá? E, obviamente, consistente com o que o governo está falando lá fora também, para não ficar, mas o governo brasileiro no ABC+ está falando isso, e aqui você está falando uma coisa diferente. Não, estou falando a mesma coisa, uma está conectada com a outra, né? Então, a gente tem que fazer muito esse trabalho de coordenação para que as iniciativas nacionais, né, deem a orientação, a base, para iniciativas privadas possam também acessar o mercado, comunicar, vender créditos de carbono, o que quer que seja, todo isso de uma maneira bastante consistente. Bom, eu acho que nessa sua provocação, professor Everardo, pegando um pouquinho do que o Marcelo falou, eu acho que é essa questão que ele falou nacional, sabe, de projetos estruturantes. Eu tenho sempre falado muito isso aqui. Eu lembro que logo que eu cheguei, às vezes a gente recebia assim, um pedido de um apoio para um determinado pesquisador de 40, 50 mil reais, entendeu? E o que eu tenho, inclusive, conversado muito, Marcelo, lá com o Rojas, é da gente fazer um grande projeto nacional estruturante, né? Então, as coletâneas, eu acho que foi um aprendizado, assim, foi tão legal, porque a gente fez uma chamada e falou assim para os pesquisadores: enviem seus artigos. O modelo é esse, vocês têm 2 páginas. E tem que falar, igual você falou, Marcelo, para não cientistas, entendeu? Então, falem assim, uma introdução, o que vocês encontraram de resultados. E aí eu achei que ficou muito legal das coletâneas. Que soluções vocês sugerem? E aí, para mim, ficou muito marcante um que era assim, sobre cama de frango. E aí a solução vinha assim, olha, normalmente, não lembro bem se era isso, tá, gente? Vou usar aqui uma licença não científica para falar sobre isso. Era assim, produtor geralmente revira lá a cama, né, de frango 5 vezes. Então, para emitir menos carbono, a prática mais correta era fazer o revolvimento, eu não lembro se era 3 ou 7, mas assim, tinha um número que foi mensurado, reportado, verificado, como o Marcelo provocou aqui, disso. E aí a gente fez essa chamada, e foi muito legal, eu conversei muito com a Salete, que é uma pesquisadora lá do semiárido, e ela atua muito na Caatinga, e ela falou assim para mim, Mariane, 10 anos atrás, a gente era meia dúzia de pesquisador que fazia isso. Hoje, a hora que vocês fizeram a chamada, apareceu tanta gente, todo mundo participando, e depois que a gente lançou, teve gente que falou assim, eu não mandei, eu não enviei meu artigo, e eu sempre falo assim, gente, os coletâneos é a versão 1.0. Mas eu acho que a gente tem que fazer esse projeto estruturante. E aí eu acho que fica aqui, professor, minha provocação talvez aqui para o Inovagre, para a gente pensar em algo nisso
da irrigação. Então, como eu falei antes, a gente vai conseguir mensurar esse produto neutro no MRV, no sistema irrigado? Mas isso a gente tem conversado muito lá com os nossos colegas também do MCTI, que são os responsáveis por fazer o inventário. Muito bom. Perfeito. Marcos, nessa questão desse projeto estruturante, que a gente tem, o Marcos sempre fala isso muito fortemente, ou seja, e eu aprendi exatamente nesses tempos de pesquisa lá no oeste da Bahia, né? Eu fui professor do Marcos, mas hoje eu sou aluno dele, viu, nesses temas aí. E eu fico vendo exatamente a questão estruturante, ou seja, você pensar no problema de forma integral, né? Porque isso, para ser aceito, né, você tem uma publicação de nível e também para você ter uma resposta que você mesmo acredite nela, porque a pior mentira é aquela que a gente, né, a gente acredita. Então, é preciso que a gente tenha essa metodologia. E nesses projetos estruturantes, eu tenho o Marcos falar uma coisa, eu só gostaria de lembrar que a importância de, muitas vezes, ter profissionais de todas as áreas, principalmente de agricultura irrigada. Exatamente porque eu acho que traz um foco. Uma das coisas que aconteceu muito forte nesse relacionamento dos dados que o professor Marcos levantou é exatamente a gente ter informações de agricultura irrigada muito forte do oeste da Bahia, com toda essa estruturação, não só do ponto de vista de carbono, mas para levantar qual é o consumo de água, qual é toda a estrutura que precisa ser levantada, que o trabalho que o professor Marcos fez lá. Então, é lembrar dessa estruturação aí, dessas questões aí, a gente ter um profissional, ter profissionais que não trabalhem especificamente com mudanças climáticas, mas que trabalhem com agricultura irrigada e possa trazer para esse debate uma realidade e informações complementares. Passar a palavra para o Marcos aí, se quiser comentar um pouco sobre essa estruturação de... Não, totalmente, 100% de acordo, 100% de acordo com o que a doutora Mariana falou. Já existe uma comunidade brasileira que estuda esses assuntos, né, que basicamente veio depois do começo do Plano ABC, em 2010, né? A gente tinha muito poucos estudos antes disso, de lá para cá começou a aumentar muito os estudos. E talvez uma ação conjunta que envolva, pode envolver o MAPA, o MCT, né? A gente fazer não sei, talvez um workshop, reunir as pessoas que trabalham com isso, chegar num consenso. A gente já tem uma proposta para fazer para o NFCCC, que o Itamaraty possa levar lá, ou se a gente ainda precisa de estudar isso e aquilo, quantos anos vai gastar para a gente ter essa proposta e implementar isso, fazer isso funcionar, né? Então, né, esse projeto estruturante aí que a doutora Mariana falou, eu acho que é o caminho para a gente chegar lá. Agora a gente realmente vai precisar, assim, é igual você ter uma norma ABNT, igual você ter uma norma ISO, tá certo? Para esse tipo de coisa, isso tem que ser padronizado, não pode ser não fazendo do seu jeito, embora muitas metodologias sejam defensáveis, né? A gente tem que fazer o que é possível, né? Igual a história do Tier 1, Tier 2, né? Se você não tem número nenhum, usa esse. Agora, se você conhece alguma coisa, usa esse. Tem um número que vale para o Brasil, ok, usa esse. Não, se você consegue regionalizar e tal, melhor ainda, vai tornando seus números cada vez mais confiáveis, né? E esse é o caminho. Inclusive, sabe, a agricultura que eu vejo daqui a 20 a 30 anos é uma agricultura sobre a qual a gente tenha muito mais informação do que a gente tem hoje. Hoje em dia, basicamente, o que a gente sabe é quanto que produziu enquanto diária, né? As estatísticas que a gente tem de agricultura hoje, mas a gente vai ter que adicionar estatísticas adicionais, né? Quanto, inclusive, pensando aí nos objetivos de desenvolvimento do milênio,
Desenvolvimento Sustentável do Milênio, né? A agricultura está sequestrando carbono, está emitindo carbono, a agricultura está gerando emprego, está gerando renda, está gerando é sustentável, está gerando desenvolvimento social, sabe? A gente tem que ter dados disso tudo para a gente ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa. A gente está no limite da gente trabalhar com as coisas de forma insustentável. Nós não vamos aguentar fazer isso por muito mais tempo. Então, aí entra a agricultura 4.0 como uma maneira de coletar esses dados, de assimilar esses dados. Tá? Então, eu vejo a agricultura daqui a 20 anos completamente diferente da agricultura de hoje, em termos de conhecimento, cada um conhecer sua fazenda, né? Cada município conhecer a agricultura do seu município, cada estado conhecer a agricultura do seu estado e o governo federal conhecer a agricultura nacional. Isso, Marcos. Everaldo, desculpa, só pegar o gancho aí da proposta do Marcos de trabalhar, né, Ministério da Agricultura, Ciência e Tecnologia. Eu gostaria também de sugerir agregar o Ministério do Meio Ambiente e o setor privado, tá? Porque eu acho que é importante ter nesse debate dos projetos estruturantes, ou até mesmo o desenvolvimento de uma metodologia de carbono no solo para o mercado de carbono, lá do artigo do parágrafo 6 do artigo 6 do Acordo de Paris, envolveu o setor privado, tá? E aqui a gente tem a experiência da Bayer, que está fazendo um trabalho muito legal de carbono no solo, a Souza Cruz também está fazendo um trabalho legal de carbono no solo para a produção de tabaco. Essa semana mesmo estava conversando com o pessoal da Erva Mate, eles também querem entrar nessa discussão. Então, acho que a gente tem que colocar aqui governo, academia e o setor privado, porque os três juntos vai achar o equilíbrio e falar, isso aqui dá para fazer, tem base científica, está totalmente alinhado com a política pública brasileira e é uma coisa implementável no campo, tá? Então, fazer essa provocação aí de trazer todo mundo para esse debate aí. Perfeito, Marcelo, eu acho isso show. E deixa eu dar um exemplo que aconteceu agora de manhã. Hoje está acontecendo o evento do leite. E aí eu fiz a abertura, falei um pouco das nossas estratégias. Olha, gente, essa é a estratégia do Brasil. Aí a Embrapa, o Bernit está lá falando de metodologia e de como fazer o leite carbono neutro. E à tarde, a Viva Lácteos é uma associação de indústrias do leite, né? Então aí à tarde, as indústrias associadas que já têm iniciativas vão contar os seus casos para que outras indústrias também tenham as suas iniciativas. Eu acho esse arranjo ele que vai dar velocidade. Então, eu estou plenamente de acordo com você. Desculpa interromper, mas eu acho que o exemplo de hoje da Viva Lácteos foi muito bom. Perfeito, Mariane. Na verdade, a gente está caminhando para o término da nossa mesa, né? A gente vai passar só um pouquinho, porque a gente começou atrasado, mas também nós temos outras atividades às 1h30, né? E tem uma ação importante agora ao meio-dia, que é almoço para todo mundo, né? E eu acho que o debate foi bastante importante, né? E eu acho que a gente poderia agora, cada um falar uma palavra rápida, fechamento, e eu vou começar da ordem inversa. Vou começar com o Marcelo, depois passo para o Marcos e depois para a Mariane. Obrigado. Bom, só mais uma vez agradecer a oportunidade e, como eu disse, estou aprendendo aí de agricultura irrigada, espero ter contribuído também com umas ideias e fazer a provocação aí de vocês, então, né, organizadores aí, serem aí talvez o carro-chefe aí de futuros debates aí que envolvam tanto governo, academia e setor privado, para a gente, de fato, não só como está colocado já no ABC+, a tecnologia da agricultura de irrigação, mas, de fato, tornar isso algo palpável no campo, com benefícios que possam ser medidos, reportados e verificados, seja para crédito de carbono, seja só para dizer que o nosso produto é menos intensivo em carbono ou mesmo neutro em carbono. Tem muita coisa ainda para fazer, e acho que vocês aí podem ser um ator importante aí de ajudar na coordenação e discussão desses diferentes atores, e a gente fica à disposição aí de participar de outras atividades no futuro. Parabéns aí pelo evento. Obrigado, Marcelo. Marcos? 100% de acordo com o Marcelo. Esse é o caminho a ser seguido, mas eu queria dizer algo mais. É o único caminho a ser seguido. Nós não temos a opção de viver num mundo em que a gente continue emitindo
do CO2. Nós temos que zerar emissões no prazo mais curto possível e, se possível, remover bastante carbono da atmosfera. No Brasil, esse é o único caminho possível. Algumas pessoas não enxergam isso. Não pode, não é agricultura, é indústria, é transporte, é todos os setores da economia. A gente não pode mais ter uma estratégia de emitir gases de efeito estufa, de gerar, produzir economia, produzir recursos, né, emitindo gases de efeito estufa, causando mudanças climáticas. Isso é uma receita para um desastre completo. E no caso do Brasil, talvez o Brasil seja dos grandes emissores do mundo, o país que vai ser mais fácil e mais barato reduzir emissões. Porque a maior parte das nossas emissões são devido ao desmatamento e à agropecuária, onde é relativamente fácil você reduzir essas emissões, comparado com substituição energética, né, que é a fonte de emissão principal fonte de emissão na maioria dos países, como China, Índia, Europa e etc., e é muito mais complicado. Então, no Brasil, a gente já sabe como fazer isso, na verdade. A questão é realmente implementar isso em grande escala e a gente se tornar um exemplo para o mundo. A gente não precisa copiar os exemplos dos outros. A gente pode dar o nosso exemplo, fazer uma agricultura, ou ter uma economia como um todo, carbono neutro, e adotar o nosso próprio modelo de desenvolvimento, né? A gente não precisa esperar os outros fazerem para a gente copiar. A gente já sabe como fazer, a gente pode liderar isso, a gente deve liderar isso. Então, essa é a mensagem que eu queria dar aqui no final. Obrigado, Marcos. Mariane? Professor, eu acho que esse painel foi muito importante, porque eu acho que a gente tem um duplo desafio: segurança alimentar e mudança do clima. E aí, sem dúvida, a agricultura irrigada é uma estratégia fundamental para a gente superar esses dois desafios aí, que eles não são de curto, são de médio, de longo prazo, e eles são complexos, tá bom? Eu fico à disposição por aqui, obrigada pelo convite. Exatamente. Eu queria agradecer mais uma vez a Mariane, o Marcos, o Marcelo. Eu acho que ficou um material de alto nível. Não só discutimos, mas temos proposições, né? Eu acho que é importante, foram saídas daqui. A Mariane fechou aí com chave de ouro, falando de segurança alimentar e mudança climática, e nesse caminho aí, a agricultura irrigada tem muito a contribuir, desde que ela tenha, como o Marcos falou, né, o compromisso hidroclimático, né? E, na verdade, nós temos as leis Brasília 9433, né, o Código Florestal, tudo isso subsidiando, e a gente observa a cada dia um maior cumprimento por parte dos produtores irrigantes, que se sentiram que, na verdade, eles fazem parte desse processo, né? E eu só queria, para fechar, né, lembrar exatamente, eu acho que é dessa questão aqui da gente trabalhar esse projeto integrado, voltado para a agricultura irrigada, criando metodologias gerais importantes para o país, mas também que o Marcelo chamou a atenção em nível de fazenda, ou seja, gerar algumas tecnologias que possam facilitar esse controle em nível de fazenda, que é tão importante para o produtor demonstrar o seu sistema. E aí, no final, eu vou fazer uma provocação que eu tenho feito, né? O que ganha a agropecuária brasileira desconhecendo as mudanças climáticas? Eu estou procurando o que a gente ganha com isso. Na verdade, assumir essa questão é um grande diferencial chamado a atenção pelo Marcos, né? Então, a gente fecha, né? Eu já fiz isso uma vez, dando uma assessoria numa empresa, eu vi que eles iam fazer um evento final do ano, onde estava prevista a participação de um negacionista. Eu falei, o que vocês ganham colocando para toda a sua rede de revendas alguém falando contra as mudanças climáticas, e sem o contraste, né? Sem o debate, né? São mentes muito fáceis, porque a questão de mudança climática ela é fácil de incutir a sua negação em mentes assim, técnicos que não são do setor, que não trabalham muito isso. Então, eu acho que nós precisamos ir aqui falando de agricultura irrigada, e Mariane pode contar com a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem, é uma das nossas missões aqui ajudar nesse processo, viu?
e dizer mais uma vez obrigado ao pessoal que esteve com a gente, mais de 50 pessoas todo o tempo aqui com a gente, e essas palestras, esse debate fica gravado e normalmente a gente usa depois para difusão e divulgação posterior para muito mais gente. Muito obrigado mais uma vez ao Inovago e a todo mundo aí. Foi um excelente debate. Obrigado.